vai haver uma mudança muito grande, não só na geografia, na topografia. O mar já não existe. Durante o milênio, então, os oceanos não existirão. É isto que a Bíblia diz. Nós já demos uma explicação para a igreja, que já falamos sobre isto. E então haverá grandes extensões de terra. A vida vai mudar completamente, as enfermidades desaparecerão praticamente do reino de Cristo aqui. Jesus governará, as pessoas gozarão de uma longa existência, uma longevidade. A Bíblia diz que serão como os dias do meu povo serão como os dias da árvore, 600, 700, 800, 900, quem sabe até 1000 anos, né? Não sei se alguns vão atingir este parâmetro de 1000 anos, mas serão como nos dias antigos, lá dos patriarcas do início do livro de Gênesis, né? Quando Adão viveu 930 anos e morreu fisicamente, e outros que viveram longos períodos. Não haverá longevidade, a restauração da terra, conforme nós já temos falado, a guerra será abolida, não mais. Uma profissão que desaparecerá é a dos militares, né? Não haverá mais exército, polícia, essas coisas, porque as pessoas não usarão mais de violência. Quem vai fazer, vamos dizer assim, quem vai governar a terra é a igreja, são os santos com os anjos. Os anjos estarão aí para impor a ordem e para estabelecer exatamente aquilo que a igreja determinar, vindo da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a revelação, a palavra do Senhor. E vai ser coberta, assim como as águas cobrem o mar, diz as Escrituras, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. E haverá então uma mudança muito grande em tudo isto. E uma das coisas que vai acontecer é a vinda da cidade que a Bíblia chama de Nova Jerusalém. A palavra Jerusalém no hebraico, eu descobri há algum tempo atrás, ela é uma palavra plural, ela tem um sentido plural. É como se nós disséssemos Jerusaléns. Quando nós falamos no hebraico Yerushalayim, que é Jerusalém no hebraico, nós estaríamos dizendo Jerusaléns, porque na verdade são duas, a terrestre e a celestial, que é a Nova Jerusalém. Irmãos, a Nova Jerusalém, pela descrição da Bíblia e também pela experiência de algumas pessoas que têm publicado, que estiveram arrebatados em espírito no céu, e também pela descrição da palavra de Deus que nós lemos no início, aqui a partir do versículo 9 do capítulo 21 do livro de Apocalipse, ela é uma cidade tipo máquina, é uma cidade que vai se deslocar de onde ela está hoje, que é no terceiro céu, onde está o trono de Deus. Ela virá para a terra. Deus vai estabelecer as suas moradas com os homens. Jesus virá e os anjos virão, a igreja virão nesta Nova Jerusalém. E pela descrição, aqui diz o versículo 10, o seguinte: a cidade era quadrangular. Na visão que o anjo mostrou ao apóstolo João na ilha de Pátimos, na revelação do Apocalipse, ele diz: a cidade era quadrangular e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade, isto é, o anjo mediu a cidade com a cana que tinha, e mediu a cidade com a cana, e tinha ela 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Esta medida antiga, 12.000 estádios, corresponde a mais ou menos 2.400 quilômetros. Estou falando de quilômetros, não estou falando de metros. 2.400 quilômetros, para ser bem exato, é 2.413 quilômetros e meio. Então ela tem 2.400 quilômetros de largura, 2.400 quilômetros de profundidade e 2.400 quilômetros de altura. Ela é um cubo, um quadrado perfeito. Por isso que o anjo diz, na visão mostrou a João, era um quadrado, era quadrangular. Ou seja, ela é um quadrado perfeito, ela é uma cidade quadrangular, um cubo. Então, 2.400 quilômetros. Para você ter uma ideia, o pastor Alino estava me dizendo, é como se fosse de uma linha reta até Salvador, né? Ou Recife.
até Salvador. Tem mais ou menos 2.400 quilômetros de Curitiba, numa linha reta até a cidade de Salvador, lá no Nordeste. Do sul ao Nordeste, para você ter ideia do tamanho, do comprimento, a largura e a altura, perfeito, sempre um quadrado perfeito. Um matemático norte-americano, crente, ele colocou isso no computador e andou fazendo uns cálculos. Se nós dividíssemos esta cidade quadrangular, esse quadrado, e colocássemos andares, e ela é por andar, né, porque ela é um cubo, se colocássemos andares de 16 metros cada andar, 16 metros de altura cada andar, segundo os cálculos realizados por este matemático, é possível colocar nessa cidade toda a população da terra que já existiu e que existe hoje na face da terra. Todo mundo dentro dessa cidade. É possível colocar isto fazendo andares com uma altura de 16 metros cada andar. Você já pensou que maravilha? E a descrição dela diz que ela é de ouro, né? O muro era construído de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Isso não existe ouro, esse tipo de ouro, eu disse aos irmãos, estava lendo no início, que não existe esse tipo de ouro na terra. O ouro é um metal fosco, opaco. E aqui nós temos uma descrição de um ouro diferente, é um ouro celestial que é translúcido, ou seja, ele, vamos dizer, a luz ultrapassa, passa por ele. E ela é como um jaspe cristalino, diz o versículo 11 na parte final, né? E o seu brilho, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse um jaspe cristalino. O jaspe, irmãos, é uma pedra esverdeada, e esse tipo de jaspe também não existe. E ele aqui, ele é num sentido translúcido, é como se fosse um diamante, não um diamante branco para azulado, mas esverdeado. É uma coisa gloriosa esta cidade. Esta cidade virá, parará sobre a atual cidade de Jerusalém terrestre, porque Jesus governará de Jerusalém terrestre, de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Essa cidade brilhando, lançando luz para todos os lados. Esta cidade é a morada, é a casa dos santos, é a morada dos santos. Ela é o lugar aonde nós vamos morar durante o milênio. Todos aqueles que tiverem parte na primeira ressurreição vão ter o privilégio de morar nesta cidade. Amém? É lá que nós vamos. Ela é de ouro puro. As suas ruas, as suas portas são de pérolas. Ela tem um muro de cerca de 65 metros de altura, ela é toda murada. Não é conforme diz aqui, essa medida de côvados aqui, 144 côvados, corresponde a 65 metros, mais ou menos. E esta cidade de luz, esta cidade onde não tem a energia elétrica, essas coisas, porque nesta época o sol já terá desaparecido, a lua não dará a sua luz. A Bíblia diz isso em vários lugares. Os irmãos se lembram quando eu falei sobre a grande tribulação, que uma das coisas que vai desaparecer é o sol, não é? Porque a luz, a terra será iluminada por esta cidade. E você poderá estar pensando, bom, se ela está no espaço, em cima de Jerusalém, então vai iluminar Jerusalém e do outro lado vai ser trevas. Irmãos, nós não sabemos quando e como isto fará, mas ela iluminará toda a terra. Eu não sei qual o sistema que Deus vai usar. Não se esqueça, as nações andarão na sua luz, diz o texto que nós lemos. E as nações trarão a glória, os reis trarão a glória das nações, a nova Jerusalém, virão adorar o rei, né? Nós lemos aqui, está chegando o dia, está chegando a hora, né?
Então os inimigos, querendo ou não, eles vão cair. Os principados demoníacos que governam as nações vão deixar de governar, porque vão ser presos e lançados no abismo durante o milênio. E o Senhor governará toda a terra, e nós vamos governar, né? Mas lembre-se que nós teremos corpos glorificados, semelhante ao que Jesus tinha quando ele ressuscitou. Jesus aparecia num lugar e desaparecia, aparecia em outro, instantaneamente. Não havia mais o espaço e o tempo para limitar a sua locomoção, o seu transporte. Assim seremos nós. Então estaremos aqui, eventualmente alguém estará aqui em Umuarama governando, e de repente ele vai estar na Nova Jerusalém, lá, vamos dizer assim, com o Senhor, ou enfim, vai estar lá por uma ou outra razão. Ele é convocado até a Nova Jerusalém, é a morada dos santos. Durante o milênio, as pessoas que entrarem vivas vão morar aqui na terra. E nós vamos governar essa terra e transformar completamente esta terra. Uma tecnologia nova, construções novas. Uma das coisas que o Dr. Percy Collett fala é que ele conhece as grandes construções do mundo, como Taj Mahal na Índia e outras grandes construções, e ele diz: olha, isto é ridículo perto dos edifícios do céu, né? Isto não tem nem não tem termos de comparação. Uma coisa é como se fosse Taperas perto do que existe no céu. É por isso que a Bíblia diz em Coríntios, irmãos: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então, o milênio, a Nova Jerusalém estará na terra, isto é, sobre a terra, não tocando a terra, mas ela pairará sobre a terra. Ela será vista a glória do Senhor. Ali estará o trono de Deus. Deus estará nela, e nela não entra ninguém que não tenha o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Só entra lá, na verdade, quem tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E para você ter o seu nome escrito, você precisa receber Jesus como Senhor da sua vida. Amém? E agora vamos no livro do Apocalipse, o capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Agora observe esta frase. Depois disto, isto é, depois dos 1000 anos, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Agora o versículo 7. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, ou nos 4 ângulos da terra, isto é, em todas as partes, Gog e Magog. Esta expressão Gog, na língua súmeri, significa trevas, e Magog, terra das trevas. Ou seja, estes que estão ainda em trevas, né? Cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Ou seja, ele sairá para enganar as nações. Nações existirão durante o milênio. Pessoas descontentes, quando Satanás for solto depois dos 1000 anos, por um pouco de tempo, não sabemos quanto tempo, se serão poucos anos, 50 anos, 100 anos, não sabemos quanto vai ser esse tempo, a Bíblia não diz, mas é necessário que ele seja solto. E ele vai achar tanta gente descontente com o governo de Cristo, não obstante tudo isto que será uma maravilha, a restauração da terra, não é? Todas estas coisas maravilhosas em face deste sentimento que o ser humano tem, egoísta que ele é, sempre achando que ele é o centro de tudo, e eu não gosto disso, eu não aceito isso, eu não quero aquilo. Muita gente vai estar descontente com o governo de Cristo. E Satanás, então, Deus vai usar Satanás pela última vez para funcionar como um imã. Um imã. Ele vai atrair a ele estas pessoas.
É mais ou menos quando você mistura muitos metais, e metais preciosos e não preciosos, e você quer tirar a sujeira, então, aquele ferro, aquelas coisas, você usa um ímã, e o que acontece? Aqueles metais como ferro, etc., que não são coisas preciosas, então, são atraídos pelo ímã, não é verdade? A mesma coisa, Deus vai usar Satanás, e ele vai atrair a ele estas pessoas descontentes. E a Bíblia diz que serão como a areia do mar. Ou seja, isto dá uma ideia do grande número. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Pelo nosso entendimento, por os textos bíblicos, 2/3 da humanidade vão perecer na grande tribulação, nos juízos finais. 1/3 permanecerá e entrará vivo no milênio, ou seja, cerca de 2 bilhões, já que nós somos hoje cerca de 6 bilhões. Então, 2 bilhões entrarão. Agora imagine, é suprimido Satanás, a tentação, as doenças, as enfermidades, essas coisas são tiradas, os micróbios, bactérias, para que as pessoas possam viver longas vidas. Então as pessoas começam a gerar outros e vão gerando, né? Com 400, 500, 600 anos tem pessoas sendo geradas, né? Com 500, 600, 700 anos. E as pessoas, então, a terra vai ser totalmente repovoada em bilhões de pessoas. É por isso que ele vai achar multidões como a areia do mar dos descontentes com o governo de Cristo. Então, o que ele faz? Ele ajunta essas pessoas para uma última batalha. É interessante que a Bíblia descreve quase nada sobre esta última batalha. Aliás, Deus vai resolver este assunto de uma maneira rápida e completa e definitiva. Diz aqui o texto no versículo: subiram sobre a largura da terra, isto é, em todas as extensões da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, ou seja, Jerusalém terrestre. Novamente Jerusalém como centro de toda a discórdia. Mas a Bíblia diz aqui: mas desceu fogo do céu e os devorou. Ou seja, Deus vai fazer descer fogo do céu e limpar aquela situação. Liquida o assunto. Resolve o problema de vez. Porque a rebelião é uma coisa muito séria. A rebelião é mais do que um pecado, ela é um princípio, é o princípio de Satanás. Sabe, irmãos, pecado, Deus vai trabalhando na nossa vida, Deus é longânimo, é paciente, Ele vai dando oportunidade, Ele vai falando para que você conserte, para que você arrependa, para que você ponha em ordem, enfim, Ele vai te dando oportunidade, porque o pecado é uma circunstância na nossa vida, é alguma coisa que pode ser até acidental na nossa vida, mas a rebelião é uma questão de princípio. E Deus sempre tratou a rebelião radicalmente e até a raiz e na hora. Porque você pode ser uma pessoa salva, ser cheio do Espírito, ter dons, falar em línguas e tudo mais, em línguas estranhas. Mas se você for rebelde de coração, você tem o princípio de Satanás atuando em você, e Satanás te tem na palma da mão. A hora que ele quiser, está na palma da mão dele, porque em você opera o princípio da rebeldia e da rebelião. Cuidado. O maior princípio que existe no universo é o princípio da autoridade. E a autoridade só se estabelece mediante a obediência. Por isso é que a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Não existiria cruz se não fosse o princípio da obediência. Ou melhor, o princípio da autoridade estabelecida pela obediência de Jesus até a morte e morte de cruz. Então é muito sério o problema da rebelião. E Deus sempre tratou a rebelião de uma maneira radical. E Deus vai tratar agora com estes últimos aqui, estes que são como a areia do mar, diz a palavra. Ele vai fazer com que Satanás os aglutine e venha, e ele resolve essa situação. A partir daí nós entramos então no juízo final. Estabelece aqui o julgamento do grande trono branco. Versículo 11, acompanhe a leitura comigo. E vi um grande trono branco
o que estava sentado e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Ou seja, nada vai escapar em todo o universo do julgamento de Deus. É este o sentido. Nada vai ficar encoberto. Tudo vai ser trazido a julgamento. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. No meu entendimento, grandes e pequenos aqui não se trata de pessoas de maior ou menor expressão social, mas sim, aqui está falando de pessoas que morreram com mais adultos ou crianças, ou mais crianças, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, ou o Hades, a minha tradução diz o Hades, que significa o inferno aqui, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades, que é o inferno, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, aqui eu quero ministrar então o que vem a ser este juízo do grande trono branco. Nós estamos aqui diante da segunda ressurreição. Os irmãos se lembram que eu falei da primeira ressurreição, que vem em 3 fases. Jesus, as primícias, e com eles os santos que ressuscitaram com ele. Depois, a segunda fase, o arrebatamento da igreja. A terceira fase, os que morreram durante a grande tribulação, que foram mártires durante a grande tribulação. Todos estes vão participar, então, encerro ali a primeira ressurreição. E a Bíblia diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, que é este julgamento aqui. Então, todos aqueles que passaram pela primeira ressurreição, já estão nos seus corpos definitivos, já foram julgados, enfrentaram o tribunal de Cristo, de 2 Coríntios 5:10, que eu já falei aos irmãos. Já passaram pelo tribunal de Cristo, já foram julgados, não para serem condenados, mas para se estabelecer qual é a sua posição mediante os galardões, qual seria a posição de cada um no reino de Deus. Amém? Você ou já é corpo, ou é sacerdote, né? Vai ser como os levitas, enfim, aquilo que eu já expliquei aos irmãos, já passaram pela primeira ressurreição. Aqui, o juízo do grande trono branco vem então a ser a segunda ressurreição. Lembre-se que ressurreição é sempre do corpo, já que o espírito e a alma não morrem, apenas se deteriora, se desfaz, e a ressurreição então se refere ao corpo. O homem, para estar completo, ele tem que ter espírito, alma e corpo. Então, todas as pessoas que já viveram um dia sobre a face da terra vão ressuscitar. Se não tiveram parte na primeira ressurreição, vão ressuscitar agora, por ocasião do juízo do grande trono branco. Esta é a segunda ressurreição de que Jesus fala em João, no capítulo 6, a ressurreição do juízo. Eles vão ressuscitar, e aqui há uma diferença. Eles vão receber corpos imortais. Toda vez que ressuscitam, recebem corpos imortais. Os que participam da primeira ressurreição, ao ressuscitar, receberam corpos imortais. Agora, os que vão participar da segunda ressurreição, ao ressuscitarem os seus corpos, eles também serão imortais. Mas há uma diferença entre os da primeira e os da segunda ressurreição. Os da primeira receberão corpos imortais e glorificados, semelhantes ao corpo que Jesus tinha. É por isso que o capítulo 3 de Filipenses, os 2 últimos versículos diz: a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória. Ou seja, os que participaram da primeira ressurreição têm os seus corpos glorificados. Entenderam? Os que vão participar desta, não. Vão receber corpos imortais, mas não glorificados, mas imortais. Por quê? Porque vão ter que ficar completos, alma e corpo, para serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre, onde serão atormentados eternamente.
terão que estar lá. Deus não vai lançar só a alma e o espírito lá, Ele vai ressuscitar o corpo, fazer a pessoa ficar completa novamente, e para suportar aquilo lá tem que ser um corpo imortal, mas não glorificado, porque ele não vai participar da glória de Deus, do reino de Deus. Ele vai receber agora um corpo para juízo. Estes livros, se você prestou atenção aqui na leitura, a Bíblia diz que abriram-se os livros. O versículo 12, segunda parte diz: e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, irmãos, nós vamos ter aqui o julgamento. Tudo que os homens fizerem, interessante, Jesus diz, toda palavra torpe que os homens disserem, vão ter que dar conta no dia do juízo. É esse dia aqui. Tudo que você diz, tudo que você fez, você não, nós, vamos dizer assim, irmãos, nós não, nós já estaremos lá na Nova Jerusalém, a nossa situação é, mas tudo que aqueles que ficaram para trás e não passam, enfim, aqueles que vão participar dessa segunda ressurreição, tudo que foi dito, tudo que se fez, estão escritos nestes livros, vão ser julgados segundo as suas obras. Por quê? Porque o lago que arde com fogo e enxofre, que é um lugar definitivo, que não tem ninguém ainda lá, os dois que vão inaugurar o lago que arde com fogo e enxofre, preparado para o diabo, seus anjos, os dois que vão inaugurar são o anticristo e o falso profeta. Depois desta última solução de Deus aqui, que desce fogo, o diabo e os anjos caídos também vão para lá. E para lá também irão todos os que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então lá vai ter graduação. Por quê? Porque é segundo as suas obras. Eu creio que Adolf Hitler vai mais fundo, vai sofrer mais. É interessante, uma vez Jesus disse que aquele que soube a vontade do seu Senhor e não a fez, será castigado com muitos açoites. Então há uma graduação, assim como há uma graduação no reino de Deus, alguns vão herdar o reino numa posição e outros em outra posição, também há lá no sofrimento graduações. Adolf Hitler vai mais fundo do que aquele que simplesmente rejeitou a Jesus Cristo como Senhor. Tomou uma decisão de não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então este vai ter uma posição. Agora aquele outro que, além de não fazer isso, praticou aquelas desgraças todas, vai descer mais, vai ficar mais no fundo desse sofrimento, vai ter um sofrimento maior. Irmãos, é isto que a Bíblia ensina aqui a respeito das coisas que estão escritas nos livros. E diz: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Cada pessoa vai ser julgada. Mas aí surge uma pergunta interessante: e o livro da vida? O que ele está fazendo aqui? Não é a ressurreição do juízo? É. Juízo não significa condenação. Significa condenação, mas também pode significar salvação. Juízo é julgamento. Esta é a ressurreição do julgamento. As pessoas serão julgadas e estabelecidos o grau de punição dessas pessoas. Isto para aqueles que foram condenados, eternamente condenados e lançados no lago de fogo. Mas o livro da vida está aqui, por quê? Porque haverá pessoas que não vão parar no lago de fogo, ao contrário, vão receber o reino de Deus que está preparado desde a fundação do mundo. Pessoas vão entrar vivas no milênio, irmãos, e vão receber o senhorio de Cristo sobre as suas vidas. Vão receber Jesus como Senhor. Portanto, elas serão, entre parênteses, se nós pudéssemos colocar assim, salvas. Isto é, herdarão o reino, mas num nível não de corpo, nem sacerdotal. Elas herdarão a terra, vão herdar o reino de Deus num outro nível. Aqueles 30% que eu lhes falei da parábola, daquele que produziu 30, 60 e 100, que eu já falei para os irmãos. Então, pessoas vão entrar vivas no milênio, vão receber o senhorio, vão ser alcançadas e colocadas no reino. Outras vão nascer no milênio, vão ser também salvas, vamos dizer assim, isto é, vão herdar o reino de Deus. Por isso o livro da vida está aqui,
colocado para que as pessoas sejam julgadas e colocados os seus nomes ali no livro da vida do Cordeiro. Ele aparece aqui com esta razão. E aqui eu vou dizer uma coisa que os pastores não gostam muito de falar, mas eu sinto que devo dizer, e se você, meu irmão, que é crente há muito tempo, não aceitar isto, por gentileza, por favor, coloque isso na prateleira. Quem sabe você ainda não atingiu a maturidade ou o entendimento necessário para compreender isto. Mas, irmãos, eu creio, porque a Bíblia diz, e eu vou mostrar os textos, que haverá salvação, isto é, haverá pessoas que vão herdar o reino de Deus, em função das obras que fizeram. Mas a salvação não é pela graça? É. A salvação é sempre pela graça. Mas existem pessoas que nunca ouviram falar do Salvador. Tem pessoas que morreram, morreram, sem nunca ouvir falar que Jesus Cristo um dia veio à terra para buscar e salvar os que estavam perdidos. Você entende isto? Existem muitos índios que nunca ouviram falar, mesmo desde os séculos, desde que Jesus veio. Quantos milhões de pessoas morreram e hoje ainda morrem sem ouvir falar de Jesus nestes países muçulmanos, nesses países comunistas como a China, que nascem e morrem sem nunca ouvir falar. Deus vai ter que julgar estas pessoas por um critério. E aqui eu creio que é o critério das obras. Por isso também o livro da vida está aqui e as pessoas vão ser julgadas segundo as suas obras para herdar o reino. Para herdar o reino. É claro que num outro nível. Só que a salvação pelas obras é preciso tomar muito cuidado. Porque é como se você colocasse em dois pratos da balança, as obras boas e as obras ruins. O do crente, quando ele é pesado nas suas obras, né? Lá no juízo que nós falamos, o tribunal de Cristo, é para estabelecer o galardão. O tal será salvo nem que seja pelo fogo, pois não queima o fundamento que é Jesus Cristo. Queima toda aquela obra que ele fez de madeira, de palho, de feno, ou seja, não construiu com prata ou com pedras preciosas, e sim com madeira, palha e feno. Então aquilo ali é para galardão, para estabelecer a posição dele no reino. Agora aqui não, aqui é para salvação. Mas pastor, pessoas poderão ser salvas pela obra? Eu vou mostrar, irmãos, alguns textos. Esse texto aqui, na revelação do Apocalipse, diz que as pessoas serão julgadas segundo as suas obras. Está entendendo? A morte, que é um lugar, deu os mortos que nele havia, porque a morte retém pessoas. O inferno também deu, né? Enfim, o mar trouxe lá, e todos vão ser julgados agora. Esses que não participaram da primeira ressurreição vão ser julgados agora. Então vamos ver se há salvação. Quando Jesus, Mateus 24, Jesus está falando ali Jesus está falando aqui em Mateus 25 do sermão profético. E Jesus está concluindo o sermão profético e ele fala a respeito da vida eterna e do castigo eterno no versículo 31 do capítulo 25 de Mateus. Eu quero que você preste bastante atenção nesta leitura. A maioria dos teólogos dizem que não é assim, mas este é o meu entendimento e eu, por uma razão de sinceridade, devo dizer aos irmãos o que penso. Capítulo 25, versículo 31 de Mateus diz assim, Jesus falando: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e diante dele serão reunidas todas as nações. Irmãos, é este período do grande trono branco aqui, ó. Diante dele serão reunidas todas as nações. Isso aqui é depois do milênio. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. É bom que você seja ovelha, se você estiver participando desse julgamento. Se for cabrito, você está perdido. Vai para o lago de ar com fogo e enxofre. Mas vamos ver aqui o que Jesus diz. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolheste,
Estava nu e me vestistes, adoeci e me visitaste, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede tivemos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhe-á o rei: em verdade vos digo que sempre que fizestes a um desses meus irmãos, mesmo os mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. É o lago que arde com fogo e enxofre. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era me acolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que ele lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes também de o fazer a mim. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, se você prestou bem atenção, este julgamento aqui é por obras. Preste atenção. As pessoas vão ser impactadas, os que estão à direita vão dizer: mas Senhor, nós nunca te vimos, nós nem sabíamos que o Senhor existia. Mas Jesus disse: mas você me deu. Quando você fez a alguém, quando você praticou esta boa obra, você estava fazendo para mim. Mas eu não sabia, eu nem te conhecia, eu nunca te vi, eu nunca te vi. Enquanto que os outros vão dizer: mas nós também não te vimos. Ele disse: mas você deixou de fazer, e você deixou de fazer a mim. Isso aqui é salvação por obras. Só que o critério da obra é muito perigoso. Por isso é melhor você aproveitar o período da graça, porque a graça, veja bem, você pode colocar uma jamanta de pecado de um lado, e Deus põe o peso da graça, e a graça sobre ela pesa mais do que todo aquele pecado. Pela graça sois salvos por meio da fé. Aleluias. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque você não faz salvação para a obra. O espírita se engana quando ele quer atingir o céu mediante as boas obras. Eu quero dizer para você que essa salvação por obras aqui é para aquelas pessoas que desconheciam Jesus, não sabiam nada de Jesus, nunca viram nem ouviram falar de Jesus, mas praticaram. Irmãos, existem no mundo pessoas boas, que são por naturezas boas. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 5, lá quando ele fala do sermão profético, ou melhor, do sermão das bem-aventuranças, ele diz no capítulo 5, ele diz assim, versículo 3: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que essas pessoas fizeram? Ajudaram os outros, exerceram misericórdia, deram comida, deram vestido, foram visitar, foram pessoas boas, misericordiosas. Estes alcançarão misericórdia. Deus vai dar o reino para eles, o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Nós não conhecíamos o Senhor, nem sabia, vão dizer aqueles. Nós nem sabíamos que o Senhor existia. Irmãos, há salvação pelas obras, mas por esse critério. Agora veja bem, a inclinação do homem é sempre má, né? Na verdade, nós fazemos mais coisas erradas do que boas. Por isso é meio perigoso. Mas Deus vai julgar as pessoas que não o conheceram por um critério. E Jesus disse que o critério é este. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Romanos capítulo 2, abra sua Bíblia, ele fala também sobre este mesmo assunto. E eu dou graças a Deus que Paulo diz: segundo o meu evangelho. Ele encerra dizendo: segundo o meu evangelho. Então não é segundo o evangelho do pastor Valtenir, é segundo o evangelho de Paulo, que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. Então diz aqui, veja, capítulo 2, a parte final, eu quero ler
A partir do versículo 11 diz assim: pois para com Deus não há acepção de pessoas, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Agora continua dizendo o versículo 12: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei, isto é, debaixo da lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Agora preste muita atenção no que está escrito aqui. Porque quando os gentios, isto é, os estrangeiros, os que não conheciam a lei de Deus, quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Que dia que Deus vai julgar os segredos dos homens? No dia do juízo do grande trono branco. É ali que Deus vai pesar as coisas. É por isso que o livro da vida está lá. Irmãos, eu creio, os pastores não pregam porque nós estamos vivendo num período da graça e a salvação é pela graça. Agora, para uma pessoa que nunca ouviu, não conheceu a graça, Deus vai julgá-lo pelas obras. Pelas obras. Por isso as coisas que estão escritas no livro, esses livros são trazidos lá para julgamento, e as pessoas serão julgadas segundo as coisas que estão escritas neste livro. Deu para você entender? E eu creio, irmãos, que nós vamos ter muitas surpresas, muitas e boas e agradáveis surpresas. As pessoas, e aqui é um entendimento meu, eu creio até porque, veja bem, Deus é um justo juiz. Deus jamais condenará um inocente, não é verdade? Um juiz não condena um inocente. Eu não posso condenar alguém, eu como juiz, alguém que fez alguma coisa sem saber que aquilo era errado. Não é verdade? Deus também exercerá isto. Por isso, Deus colocou em cada ser humano, independentemente de tudo, a noção do bem e do mal, do certo e do errado. E Ele vai julgar segundo o proceder de cada um. Então eu creio, inclusive, que aquelas pessoas que nunca entenderam o plano de salvação, nem sabiam que eram pecadores ou coisas assim, Deus vai dar esta oportunidade de julgá-los pelas obras. Agora, por favor, por misericórdia, não diga que o pastor está pregando a salvação pelas obras. O evangelho aqui é de Paulo. Desculpe-me falar tão alto. O evangelho é de Paulo, e ele o recebeu do Espírito Santo, do Senhor através do Espírito Santo. E a palavra que eu li em Mateus 25 é do Senhor Jesus Cristo. E a revelação, o anjo trouxe a João lá na ilha de Patmos. Portanto, não é minha, eu apenas estou entendendo de que haverá. Mas a salvação hoje, nos dias que correm, é pela graça. Quem rejeitar a graça, não há salvação mais para ele. Mas aqueles que nunca ouviram falar do autor da graça, estes terão a oportunidade de serem julgados segundo as suas obras. Irmãos, uma vez feito este julgamento, aquele que não teve o seu nome escrito no livro da vida, este tal foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, a separação definitiva de Deus. E estes serão atormentados eternamente. A Bíblia diz isto com muita clareza em vários textos. Essas pessoas não serão aniquiladas como ensinam algumas seitas, dizem cristã. Não, a Bíblia diz que serão atormentadas pelos séculos dos séculos, diante do Cordeiro e também dos anjos. E ali estarão para sempre, longe e em eterno sofrimento. A morte vai deixar de existir, ele é o último inimigo a ser vencido. Diz aqui que a morte e o inferno deram conta dos mortos que neles havia, foram todos julgados, e o versículo 14 do capítulo 20 de Apocalipse diz: e a morte e o Hades, que é o inferno, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo.
Agora você vai entender 1 Coríntios 15. Abra lá e em pé vamos ler esta escritura. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20, que nos fala da ressurreição. Eu quero os versículos mais para frente, mas vou pegar do versículo 20. Diz assim: mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, isto é, dos que morreram. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aleluias. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder, isto é, todo o reino de Satanás e dos homens, pois é necessário que ele reine, isto é, que Jesus reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois se lê: todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz, todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, a pessoa de Deus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui entra a eternidade. O próprio Filho, depois de sujeitar todas as coisas, todo o reino, tudo no universo, ele próprio se sujeita ao Pai. E aí então começa a eternidade. As pessoas que entrarem, que estiverem vivas e que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, vão entrar então na imortalidade, vão ganhar corpos imortais e a morte não existirá mais. Irmãos, sabe o que é isto? As pessoas não morrerão mais, vão viver eternamente, sem doença, sem nada. É isso que Deus está dizendo. Agora eu quero que você volte no livro do Apocalipse, no capítulo 21, nós vamos ler para encerrar essa ministração. Capítulo 21 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Deus, através de Jesus, restaurou tudo. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vindo do trono, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com ele. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, porque a morte foi destruída. Não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Entramos na eternidade. Aleluias. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos ou tímidos, covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que Deus possa abençoar esta revelação escriturística no seu coração. Você entendeu o que vem a ser o milênio? Quando então aqui nós entramos na eternidade, Jesus se submete ao Pai, e ali há uma perfeita unidade, e todo o reino de Deus. Aí, irmãos, a nova Jerusalém deixa a terra, volta ao terceiro céu. Lá é a casa do Pai, onde nós temos as nossas mansões que Jesus foi preparar.
Oh, aleluias! E lá nós estaremos para sempre com o Senhor. A terra será... Os homens imortais herdarão a terra. Aqueles que entraram na imortalidade. Aqueles que herdaram o reino de Deus a nível de terra. Davi será rei eternamente. Não haverá aí mais nações, mas apenas o povo do Senhor a nível de terra. E nós estaremos nos céus de Deus, na casa do Pai, e dali estaremos governando todo o universo que Deus criou com o propósito de que nós o administrássemos. Amém? E aí estaremos, como diz o Senhor, como diz a Bíblia, para sempre com o Senhor. Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Dizer, Maranata? Diga, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.